Bom dia, povo de Deus. Boa tarde, boa noite. Que Deus o abençoe a todos, irmãos, que vai ouvir este vídeo. Tenha uma feliz semana, um feliz mês, um feliz ano, cheio do Espírito Santo para você, amém? Amados irmãos, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para vocês e vós outros que vão ouvir esta palavra em nome de Jesus, amém? E a palavra encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 22 e 31, amém? E eu quero, em nome de Jesus, citar esse versículo e na hora entregar aqui a revelação que Deus passou para mim compartilhar com vocês nesse dia de hoje. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana. Hoje é 28 do mês 4, né? Os meses já estão se passando. No mês 4 ou no mês 3? No mês 3, irmãos. Tive que perguntar aqui a minha esposa, né? Ela tá ali dentro ali, né? Tá cuidando dos afazeres de casa, né? Porque a mulher sábia, ela edifica, né? Ela edifica a sua casa. Eu também já ajudei ela, né? Já fazendo o almoço. Já deixei o almoço pronto, ela tá lavando roupa. E meu filho tá ali dentro do quarto. Já se acordou, já tá tomando café. E lá para as 2 horas da tarde a gente vai estar almoçando em nome de Jesus. E aqui, nessa palavra, irmãos, essa temática bíblica de uma revelação e aonde fala sobre 2 coisas importantes, entre tantas, que eu quero passar para os irmãos nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui um recado e um pedido, né? O recado é que os irmãos compartilhem esse vídeo, se inscreva no meu canal Livres para Adorar, que está lá no YouTube, e na outra plataforma, no Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa. Me siga lá no meu Instagram, amém? Lá tem muitas novidades. E se alguns dos irmãos e irmãs quiser participar do grupo do WhatsApp Igreja Livres para Adorar, os irmãos fiquem à vontade, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, fiquem à vontade para os irmãos mandar seu zap, eu mandar o link e você entrar pelo link para fazer parte da família. Louvado seja Deus. E o meu zap é o 084, né? 84, o 9, aí 99 40 0030. Louvado seja Deus. E é um Pix também, o meu número do WhatsApp é um Pix. Fica à vontade para você fazer um Pix, me abençoar com qualquer valor para me manter aqui esse ministério. Louvado seja Deus. Eu preciso também, nós todos precisamos de se alimentar, né? Comprar pelo menos básico, né? Que é a comida. Então, irmãos, fique à vontade para ajudar esse pequeno profeta aqui, amém? E eu me chamo Ivanei Barbosa, sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, missionário, evangelista e diácono. Ivanei Barbosa, Currais Novos, RN, a cidade onde eu estou também pedindo a Deus para Deus me mandar em algum lugar que eu venha estar trabalhando só no reino de Deus. Estou esperando assumir uma igreja e qualquer pastor que estiver interessado de me colocar uma igreja em minhas mãos, estou pronto, preparado para cuidar, para tomar de conta. Então, irmãos,
o livro do profeta Isaías, o livro messiânico, né? O livro que foi feito, escrito 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, ele foi um dos profetas que foi levantado para falar a respeito, né? Amém? Para falar a respeito do Messias, né, de Jesus. A minha esposa saiu agora aqui para lavar a roupa lá fora. Vou continuar aqui falando o que Deus mandou eu falar. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Isaías 40, versículo 22 e o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor, o Criador, através de Isaías. Você pode observar, irmãos, que esta palavra aí não é palavra de Deus. Quem estuda teologia, eu estudo bibliologia, então Deus me deu entendimento dentro dessa palavra. Aqui não é Deus falando, aqui é o profeta falando. O profeta recebe a revelação de Deus e escreve para servir de alerta, para servir de advertência, né? Para nos advertir, ao mesmo tempo nos exortar. Nós temos que cada dia, irmãos, entender que é a coisa mais boa que existe no mundo, é a gente ser confrontado. Você pensa de um jeito e Deus tem a sua maneira de falar e de pensar. Ou você vive os seus pensamentos, ou você vive os pensamentos de Deus. Amém, irmãos? Quero que os irmãos entendam isso. Vamos entender as Escrituras. A palavra de Deus é bem clara quando Jesus diz assim, ó: o meu povo, né, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Mateus 22, 23. Errai por não conhecer as sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Então dentro dessa palavra aqui, irmão, não é a palavra de Deus, é Isaías falando, né, o que Deus falou no coração dele para ele passar para frente, né, compartilhar. Amém? Eu me lembro muito bem de uma passagem também lá de Amós, né? Por que eu estou falando, arrodeando assim para poder chegar lá? Que é para que o irmão venha entender, os irmãos e as irmãs venham entender o que eu vou falar. Porque na realidade não é eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai falar através de mim. Porque o mesmo Deus que usou os profetas no passado, usa nós hoje também, no presente, e vai usar no futuro. Quem já estudou Apocalipse sabe que Apocalipse fala o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora e o que ainda vai acontecer. Amém? Amós 3, 7. Que nenhuma revelação ela entregue à sua igreja, antes de ser revelado primeiro aos profetas. Então, irmãos, primeiro é revelado a nós, para poder a gente passar, compartilhar. Então, olha o que o profeta Isaías falou. Isaías 40, 22 e 31. Diz assim o profeta, né? Diz assim o profeta. Amém? Profeta Isaías. Louvado seja Deus. Deus está sentado sobre o globo da terra. Olha o tamanho da cadeira de Jeová, varão e varoa, contemplando os bons e os maus, e observando cada um de nós, e considerando todos nós como gafanhoto. Amém, irmãos? E aí quando chega no 31, do 28 ao 31, você pode observar que no 28, Isaías fala que os jovens correm, se cansam e caem. Existe, né? Mas o Senhor nunca se cansa e não dorme.
Louvado seja Deus. Aí, no 31, aí está escrito lá, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como de uma asa de águia, né? Como asa de uma águia, como uma águia, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. Eu e você, nós vamos correr, vamos andar e não vamos se fadigar e nem cansar. Por quê? Porque se nós estivermos esperando no Senhor, nós não vamos passar por esse processo de ficar cansado, de querer lançar, né, a toalha, jogar a toalha. Não desista não, irmãos. Não se canse não. Levanta a cabeça, siga em frente, ande com Jesus. Não pensa jamais em desistir não, irmãos. Persevere, vigiando, jejuando, orando, dando um bom testemunho, cuidando bem da sua família, pregando aquilo que vive, praticando o amor e a caridade, lançando o pão sobre as águas. Faça como está nas Escrituras, e eu creio que você não vai perder a sua salvação. A salvação, irmãos, ela está pautada em 3 pilares: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, as 2 coisas importantes, entre tantas, como eu falei no começo do vídeo, vou repetir aqui para concluir, que eu não quero ser enfadonho, né? Esse vídeo ele vai ser curto, objetivo. 2 coisas importantes que a gente temos que botar em prática, entre tantas, mas vou botar só 2 que eu vejo que é mais importante: obedecer a Deus, né? E servir ao seu próximo. Mateus 7 e o versículo 12: se vocês quiserem, olha aí, o livre-arbítrio de novo, né? Se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque essa é a lei dos profetas. Se você quer ser compreendido, irmão, compreenda os outros, meus irmãos. Se você quer ser perdoado, né? Perdoe. Se você quer que alguém lhe abençoe, comece a abençoar você primeiro. É isso que Jesus falou em sua palavra. Agora aqui já é Jesus falando, já não é o profeta e nem é muito menos o escritor, né? Falando, aqui é Jesus mesmo falando. Se vocês quiserem, isso aqui é Jesus falando. Se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também. Fazeis primeiro vós, né? Fazeis você primeiro. Não está dizendo aqui que é para o seu irmão fazer primeiro, não é você que tem que fazer primeiro. É dando que se recebe, irmãos. Se você quer ter comunhão, você tem que procurar ter comunhão. Lá em Hebreus 12, 14, a parte A, né, do versículo: seguir a paz com todos. Lá em Romanos 12, 18, se for possível, tenha-se paz com todos. Aqui agora já é Paulo, já é o apóstolo Paulo falando, já não é Deus falando, é o apóstolo Paulo falando. Se for possível, irmãos, tenha-se paz com todos. Lá em Hebreus 12, 14, aqui é o escritor desconhecido, né, que até hoje ninguém sabe quem foi que escreveu o livro, né, de Hebreus. Quando o escritor diz aqui, ó, seguir, né, seguir a paz com todos. Aí na parte B do versículo, aí está escrito dizendo assim, ó, e seguir a paz com todos, né? Quando ele termina de dizer isso, aí ele diz assim, ó, e buscais a santificação também, né? Buscais também a santificação, porque sem a qual dessas 2 coisas jamais verá Deus.
Por que, irmãos, que a santificação está depois de seguir a paz com todos? Porque muitos, se fosse buscar a primeira santificação, jamais, a maioria, não vou aqui generalizar, né? Mas pelo menos a maioria não queria se envolver com os sujos, né? Com os pecadores. E a santificação, irmão, é para nós santificar os que precisam ser santificados. Lá em Mateus 5, né? Versículo 13, Jesus falou, foi Jesus que falou: seja sal da terra, irmãos. Lá em Marcos 9:50, seja sal em você mesmo seja sal. A gente precisa ser sal, irmãos, para temperar os que estão insosso, as pessoas que estão insosso. Tem tanta gente insossa, desenchavido, problemático, complexado, com depressão, pessoa angustiado, amargurado, cheio de raiz de amargura. Pessoas que não conseguem, irmão, perdoar, não conseguem ter comunhão, não conseguem amar, não conseguem ajudar, não conseguem estender as mãos, não conseguem abençoar ninguém, não conseguem ter paz com os outros. Essas pessoas precisam desse sal. E se esse sal estiver em nós vamos poder estender ele, né? Abençoar. Tinha um rio e era amarga a água. Até os animais não conseguiam beber dessa água. E aí então chega o sacerdote ali e conversa com o profeta, né? Eliseu. Isso aí você vai ver essa história lá nos livros de Reis. Eu não estou lembrado agora se é 1ª de Reis, 2ª de Reis, mas está nas cartas de Reis lá. E Eliseu pediu uma salva de sal, né? Um punhado, né, de sal. E disse que ali Eliseu foi e lançou sal sobre aquela água. E a água voltou pura, cristalina, se tornou uma água mineral, irmão. Uma água boa para todo mundo beber, até os animais beber e todo mundo usar aquela água. O sal também ele serve também para colocar na carne, para a carne não apodrecer. Naquela época não existia geladeira, então as pessoas usavam o sal para poder preservar a carne. Então hoje, para preservar a nossa vida, para a nossa vida estar, né, boa, para nós não estar com meninice, crendice, né, cheio de asneira, cheio de palavras escarafobéticas, negativo, palavras filosóficas, pessoas filosofando, querendo manipular a palavra de Deus, pessoas problemáticas, complexadas, gente, irmãos, que é impossível, é insuportável, é impossível você conviver com pessoas assim. Com qualquer coisinha estão chutando o pau da barraca, está chutando. Com qualquer coisinha eles fazem, sabe o quê? Se você não concordar e não aceitar a maneira deles viver, eles, com qualquer coisinha eles fazem vento, né? Ele faz tempestade em copo d'água. Então essas pessoas são insossas, desenchavidas, são pessoas que nunca se converteu de verdade e que precisa de uma convenção, e só que pode converter nós, irmão, é o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela que fortalece a vida da gente. A palavra de Deus, irmãos, é que ajuda a nós a cada dia a perseverar na santidade em Cristo, viver com Cristo, andar com Cristo, viver para Cristo, porque tudo foi feito para Ele, tudo é dele, tudo foi feito por Ele, é para Ele que foi feito todas as coisas, irmãos. Romanos 11:36 fala acerca disso. Então, irmãos, os irmãos devem entender, irmãos, que a vida da gente é como uma roda gigante. Tem dia que nós estamos lá em cima, mas tem dia que a gente está lá embaixo. Mas não importa a maneira, o lugar geográfico, não importa o lugar, o cenário, aonde você esteja. O que importa, irmãos, que você tem que entender que em tudo nós temos que dar graça, e todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, irmãos,
para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Romanos 8, 28 fala acerca disso. E 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz que em tudo temos que dar graça. E no 17 manda nós orar sem cessar. Orar sem cessar, irmãos. E no versículo 20 até o 22 fala sobre a maneira que nós ouvimos a palavra de Deus e separamos aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. Peça a Deus discernimento, peça a Deus domínio próprio, peça a Deus temperança, peça a Deus os frutos do Espírito Santo em tua vida, irmãos. Peça a Deus para Deus te lapidar, forjar teu caráter, a sua personalidade. Peça a Deus para Deus te dar a você paz em seu coração, discernimento, estratégia, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Peça a Deus para Deus dar a você os dons do Espírito Santo para a sua vida. Peça a Deus para Deus te dar sabedoria, estratégia. Seja uma pessoa longânime, seja uma pessoa humilde. Jesus falou isso: venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Mateus 11, 28 e 29 fala acerca disso. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Uma vez você conhecendo, uma vez nós conhecendo, irmão, a palavra de Deus, nós estamos conhecendo o que cabe na herança, né? Nós somos co-herdeiros, nós somos nação eleita, propriedade exclusiva de Jeová, nós somos sacerdote santo, somos povo separado, escolhido para servir a Deus. Precisamos, irmãos, ouvir mais a voz de Deus e não se embaraçar e não se conformar com este mundo, mas se renovar com o Espírito Santo. Romanos 12, versículo 2 fala isso. E no versículo 21, aí o apóstolo Paulo, ele fecha com chave de ouro esse capítulo, né? Dizendo assim: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Precisamos, meu amor e minha amada, meus amores, meus queridos irmãos, igreja militante do Senhor Jesus, precisamos, meu amado e minha amada, irmãos e irmãs, ser cheio do poder de Deus. E para nós adquirir o poder de Deus é lendo as Escrituras ou ouvindo as Escrituras e praticando não só apenas o amor, mas praticando também a caridade, fazendo como aqueles irmãos da igreja primitiva fazia ali em Atos Apóstolos capítulo 2, na altura do versículo 37 ao 47. Leia lá que você vai ver toda a história. Ali está todo um quadro de uma verdadeira igreja, da igreja dos apóstolos, a igreja onde os irmãos cuidavam do outro e todos viviam em comunhão e união até no partir do pão, irmãos. As pessoas viviam em paz e harmonia. O salmista Davi, ele declarou uma palavra porque ele viu que não estava tendo união, comunhão no momento do seu reinado, e aí ele cita aquele versículo ali do Salmo 133, né? E o verso primeiro: ou tão bom e quão suave é, né? Ou fosse, né? Que os irmãos vivessem, né? Ou que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ou tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Irmãos, a união, ela tem que dar um ponto de partida para o milagre. Eu sempre procuro a viver em comunhão e união, procuro a seguir a paz com todos, mas não é fácil. Mas a gente temos que fazer a nossa parte, irmãos. Se for possível, irmão, tenha-se paz com todos. Romanos 12, versículo 18 fala isso. Se for possível, tenha-se paz com todos. Procure fazer a sua parte. Procure, irmãos, almejar as coisas que vêm do alto. Lá em Colossenses fala acerca disso. Almejai-vos as coisas que vêm do alto, não as que vêm de baixo. Procure buscar o interesse, irmão, do seu irmão, não o seu. Você tem que buscar o interesse seu em segunda instância, não em primeira instância. Na primeira instância é você buscar o interesse primeiro do seu próximo. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu a carta do amor. Qual é a carta do amor de Deus?
É 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13. Medita lá. Eu aconselho você a meditar nesse texto. Vou repetir de novo, porque é didático, né? Quando a gente fala 2 ou 3 vezes o mesmo assunto, a gente aprende a gravar melhor na memória. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: eu não se esqueça, né? Não se canso, né? Filipenses 3, né? Não se canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós e para nós todos. Amém? Louvado seja Deus. Então medite, irmão, lá em 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13, e você vai entender, né, direito o que você deve fazer. Uma vez fazendo a maneira como a Bíblia nos ensina, irmão, aí as portas se abrem. Eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus que a porta que Deus abriu para ti, irmão, e para sua família, ninguém vai fechar, não. Eu profetizo na autoridade de Jesus. Jesus falou isso. Eu considero o livro de Apocalipse o livro de Jesus, porque é um livro que fala sobre a vinda de Jesus. E eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, irmão, também que a porta que Deus fecha também ninguém abre. Ninguém vai abrir, não. Apocalipse, capítulo 3 do Apocalipse fala acerca disso. Eis que põe diante de ti uma porta aberta. Apocalipse 3, a partir do versículo 8 e diante. Pode ler lá que você vai ver. Né? Eis que põe diante de ti uma porta aberta, que eu deixei aberta e ninguém fecha, e não vou fechar para você, está aberta. Então passe por essa porta. A porta da salvação, da graça de Deus está aberta. Jesus de Nazaré, o capiteiro Cristo da Galileia. Jesus de Nazaré, o capiteiro Jesus. A sua capitaria ainda continua aberta. E está trabalhando na capitaria são os apóstolos. Louvado seja Deus. Então siga a doutrina dos apóstolos, e você está seguindo a doutrina de Cristo. Jesus Cristo deu autoridade aos apóstolos, e o apóstolo Paulo, ele ficou como cabeça, como doutrinador da igreja de Cristo, o apóstolo Paulo. Então siga o exemplo dele. Ele disse isso. O apóstolo Paulo chegou a declarar isso. Ele disse, né, sejam os meus imitadores, né, 1 Coríntios capítulo 11, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja Deus. Então viva para Deus, cuide bem da sua família, faça a vontade de Deus, que você não vai se cansar, porque Ele está sentado lá no trono, olhando, observando, contemplando cada um de nós como gafanhoto. Espere somente no Senhor, confia somente no Senhor, e tudo mais Ele o fará. Entregue tua vida a Cristo, irmãos. Você que ainda não está seguindo Jesus, você que está seguindo religião não salva ninguém não. Siga Cristo, siga a doutrina bíblica de Cristo, e você vai estar tendo a garantia da sua salvação, irmão. A salvação não está numa placa de uma igreja. A salvação está na palavra de Cristo. Amém? Entenda o que o Espírito Santo está falando nesta noite. E aí eu encerro agora, né, fechando com chave de ouro. Louvado seja Deus. Salmo 118, verso 8 e 9. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Jeremias 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Confia somente só em Deus, confia somente no Senhor Jesus. Não confia muito no homem, não confie nos seus canudos, irmãos. Não confie em sua intelectualidade, né? Na sua formatura, no seu diploma, né? Na sua carteirinha de pastor, não confia. Não confie muito no seu entendimento. Não confie na sua posição. Não confie no dinheiro que você tem, nos bens que você tem. Não confia não, irmãos, porque você vai ser frustrado, decepcionado. Confia somente em Deus, porque é em Cristo que está a nossa vitória. Amém? É só Jesus que pode operar em nossa vida. Deus, Ele está nos operando, né? Ele está nos contemplando.
Daniel 2:22, ele conhece o profundo e o escondido, ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. Provérbio 15, versículo de número 3, o Senhor nosso Deus está observando todo mundo, ele percorre os seus olhos sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, irmãos. Amém? O salmista Davi, no Salmo 139, ele tentou entender Deus, mas não conseguiu. É tão alto que não tem como entender a dimensão e a altura e a profundidade e o conhecimento de Deus. Ninguém consegue entender. Todo dia, irmão, a gente precisa aprender. Tem gente que diz aí, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Conhece nada, irmão. Se conhecesse, perdoava, ajudava, dividia os seus bens. As viúvas vendiam as fazendas lá, pode ler lá o livro de Atos dos Apóstolos, vendia os seus bens e jogava nos pés dos apóstolos, irmão. Agora teve uma tal lá de Safira, né? com seu esposo Ananias, né? Foi vender a sua fazenda, aí chegou só com um pedaço do dinheiro. Ele disse, ó, o vídeo faz só por esse valor aqui, e entregou lá nos apóstolos. Pedro, cheio do Espírito Santo, por que mentisse ao Espírito Santo, Ananias? Por você ter feito isso, sua alma será recolhida por Deus. Tu morrerás, e aquele que acompanhará na mesma mentira e de engano, né, também morrerás. Não adianta ninguém andar com espírito de engano na congregação do justo. 3 coisas podem acontecer, irmãos: ou Deus converte, ou Deus tira da congregação, ou mata. Entendeu? Aqueles que perseguem o crente, que perseguem a igreja de Cristo, 3 coisas podem acontecer: ou Deus pode converter, ou Deus pode mudar de lugar aquela pessoa, ou Deus pode tirar a vida daquela pessoa, recolher e levar para o julgamento, para a morte eterna, irmão. Não é nem para a vida eterna, não, morte eterna. Estuda o Olério, o dicionário bíblico, o que significa a palavra vida eterna e morte eterna. Nós vamos passar por essas 2 coisas. Ou nós vamos ter vida eterna, ou vamos ter morte eterna. Morte eterna é inferno, irmão. Vida eterna é viver na eternidade com Deus. Vai depender das nossas ações, das nossas atitudes aqui. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. A salvação ela é individual. Deus ele deu o livre-arbítrio. Deus ele deixa esta responsabilidade nas nossas mãos para nós querer ou não querer ser salvos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não, irmãos. A Bíblia fala isso. Então, queridos, reveja o seu conceito religioso. Deixa de ser religioso, hipócrita, fariseu. Se converta, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Estenda as mãos, abençoa, perdoa. Viva em paz, irmão. Tenha paz com todos. Se aquele não quer ter paz com você, faça a sua parte. Não guarda rancor, não guarda mágoa, não amaldiçoa ninguém, porque com a mesma medida que você estiver medindo, eu vou me incluir, porque é para mim também essa palavra. Com a mesma medida que nós estiver medindo o nosso irmão, com a mesma medida nós será medido, irmão. Mateus 7, versículo 2 fala isso. A árvore era conhecida pelos frutos conhecereis a árvore. Mateus 7, versículo 16, versículo 20, fala acerca disso. Então, irmãos, conheça a palavra de Deus e pare de estar pregando o que os outros falam. Há mais de 35 mil igrejas espalhadas na face da terra, irmãos, e 85% dessas igrejas elas são totalmente fora da Bíblia e apóstatas. São igrejas apóstatas. Se apostatou da verdadeiro evangelho de Cristo. Ajuda, irmãos, a ser mais fiel. Ajuda o outro a ser fiel. Seja fiel. Peça a Deus para Deus te dar a você, no seu coração, entendimento, amor, compaixão, para você se compadecer com o outro. Seja compreensível, seja humilde, seja manso, seja prudente como uma serpente, seja manso como uma pomba. Jesus disse isso. Amém, irmãos?
Amém, irmãos? Então essa é a palavra que Deus me deu. Receba que é de Deus. Amém? Ore por mim, irmãos. Eu não tenho nada, eu não sou de nada, eu não sei de nada. Mas pelo menos eu estou vivendo aquilo que prego. Estou indo, caminhando nessa terra cultuada, cheio de preconceito, aonde a sociedade pós-moderna, aonde a desigualdade social e o preconceito cresce a cada dia. A gente sabe disso, o mundo não está bom e não vai ficar bom, vai ficar pior. Só os remanescentes, irmão, só aqueles que entendem a palavra e vivem a palavra é que vai se salvar. A salvação ela é individual. Cuida bem da sua casa, faça da sua casa a extensão da igreja onde você se congrega. Porque a verdadeira igreja de Cristo é eu e você. A Bíblia fala isso. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O templo ali só serve para a gente ter comunhão, para a gente estar ali aprendendo um com o outro, né? Perdoando um ao outro, orando uns pelos outros, suportando as fraquezas um do outro. Amém? Procura viver, irmão, em paz com as pessoas. Que Deus o abençoe. Todos vocês que vão ouvir essa palavra. Tudo que a gente planta, irmãos, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E se você quer colher, você tem que plantar. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Não conheça a palavra de Deus pela emoção. Conheça pela razão, viva na razão. Viva, irmãos. Viva para Deus. Da maneira como Deus quer que você viva, né? Tendo comunhão, cuidando bem da família, dando bom testemunho. Procura viver em harmonia, em paz. Não deixe que a raiz da amargura venha, meu irmão, lhe dominar. Peça a Deus para Deus tirar essa depressão. Peça a Deus para Deus tirar, meu irmão, esse espírito de inveja, de falsidade, de hipocrisia. Que o Espírito Santo de Deus me revela. O Espírito Santo de Deus me mostra que você que está ouvindo esse vídeo aqui, você tem uma legião, irmão, de espírito contrário, espírito de engano na sua vida, que está fazendo com que você não prospere espiritualmente. Irmão, a maior prosperidade é você estar com saúde e a sua família estar no altar. É você estar cheio da graça de Deus e você ter misericórdia com as pessoas. Porque a partir do momento, irmãos, que você ajuda o seu próximo, né? Pode ter certeza, Deus ele vai lhe ajudar também. E aí eu fecho, né, esse vídeo aqui, deixando aquele exemplo de Cristo ali em Mateus 25, da altura do 31 até o 46. A partir do 40 em diante, pode ver lá que Jesus ele já dá ali uma declaração, faz um grande desabafo ali. Eu estive com sede e você não me deu água. Eu estava com fome e você não me deu de comida. Eu fui preso e você não foi me visitar. Louvado seja Deus. Eu estive doente, você não cuidou de mim. Estive nu, ele estava nu lá na cruz. Lembra que estava lá na cruz pelado, nu? Só um pano que envolvia a parte de baixo, um cuecão, aquele cuecão daquela época, enrolou um pano nele, ele estava nu. Ninguém foi lá vestir ele. Eu estive nu e você não foi me vestir. Aí levanta sempre vai levantar alguém. Aí se levantou alguém, né? Aí disse: mestre, quando foi que eu fiz isso? Aonde foi que eu fiz isso? Qual foi o dia que eu fiz isso? Como foi que eu fiz? Aonde foi que eu fiz? Se eu estou vendo o senhor agora, como é que a gente podia fazer isso que o senhor pediu aí, né? Tudo isso aí, a gente não podia fazer porque nós estamos vendo o senhor agora. Não estava entendendo a pregação de Jesus. Quantas pessoas hoje não estão entendendo ainda? Até hoje tem gente que não entende a pregação de Cristo. E interessante, irmãos, que quando Jesus ele diz assim, se tu não comer da minha carne e do meu sangue, você não fará parte do reino de Deus. Todo mundo foi embora. Aí ficou só os discípulos.
Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também querem me deixar? Querem ir embora também? Aí Pedro tomou a voz por tudinho, né? Porque sempre Pedro fazia isso. Por isso que Jesus amava Pedro. Pedro, ele falava as coisas pelos cotovelos, irmão. Ele falava, né? Ele tinha coragem mesmo de fazer perguntas e de falar. Pedro nunca se converteu durante o tempo que andou com Jesus. Só se converteu depois da morte de Cristo. Eu estudei a biografia de Pedro. Eu já estive pregando sobre Pedro. E Pedro, irmãos, há muitos Pedro dentro da igreja. E nunca se converteu. É convencido no evangelho. Está dentro da igreja, mas os frutos, irmão, não está dando fruto. Não tem fruto de arrependimento. Amém, irmãos? E aí, Jesus responde, né, para essa pessoa, que a Bíblia não fala quem era, né, mas penso que deve ter sido um dos fariseus do templo, né? Aí Jesus vai e responde: quando você deixou de fazer para o seu próximo, foi a mim que você deixou de fazer. Então, quando você ajuda o seu irmão, quando você abençoa o seu irmão, tanto na área material, como também em oração, ou com uma palavra, ou um abraço, ou liberar um perdão, quando você está, irmãos, estendendo suas mãos, perdoando, tendo comunhão, união com todos, quando você faz isso para o seu próximo, quando você estende as mãos, quando você abençoa o seu irmão, quando você pratica o amor e a caridade, quando você lança o seu pão sobre as águas, irmãos, você está fazendo isso para Jesus. Quando você está na igreja e você está ajudando o seu pastor, você está ajudando, não é só ele, não é a ele que você está ajudando, você está ajudando a obra que foi confiado ao pastor. Amém, irmãos? Então, polarize o seu líder espiritual. Polarize, né? Lá em Hebreus 17, né? Em Hebreus 13, versículo 17, né? Está escrito lá, irmãos: obedecei-vos os vossos líderes espirituais. Tem outra versão, tem outra Bíblia, né? Que na versão João Ferreira de Almeida, que diz assim: obedecei-vos os vossos pastores, porque ele é que vela por vós. Amém? E os pastores vão cuidar, vão estar diante de Deus, né, apresentando cada ovelha que ele cuidou aqui, porque o pastor também, ele tem que entender que também ele é ovelha também. Amém? Aí lá em Romanos 13, o apóstolo Paulo já fala sobre outra autoridade, outro tipo de autoridade. Ali fala sobre autoridade comum, autoridade jurídica, política, né? Médico, advogado, juiz, desembargador, delegado, né? Doutores, né? Doutor, médico, advogado, até professor, irmãos, são autoridades. Prefeito, vereador, deputado, senador, ministro, presidente. Temos que obedecer esses homens também, irmãos. Romanos 13, versículo 1 e 2, né? Obedecei-vos às vossas autoridades. Amém? Obedeça. Samuel, ele chegou a dizer isso: é melhor nós obedecer do que sacrificar, irmão. Obedeça a palavra de Deus, e Deus vai abrir as portas, vai abençoar, o milagre vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos.